Você já teve a necessidade de tirar algumas estatísticas resumidas dentro do Pandas Data Frame? O nosso vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou te mostrar como que você pode utilizar algumas funções simples de Data Frame para que você possa ter essas estatísticas dentro da sua base de dados. Salve, salve galera, Messias Batista aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre inteligência artificial, machine learning, ciência de dados e engenharia de dados. E eu também monto conteúdos extras para os meus alunos da universidade e você pode, claro, ter acesso a todo esse conteúdo aqui na nossa seção de vídeos. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre estatísticas agregadas dentro do Pandas Data Frame. Então se você quer saber um pouquinho sobre isso, fica aqui comigo. Quando a gente pega uma base de dados, é muito importante que a gente tenha as primeiras estatísticas delas, ou estatísticas descritivas. Uma média, um desvio padrão, uma mediana, saber qual é o valor máximo, o valor mínimo de uma coluna, a média de uma coluna. Isso são informações importantes, informações descritivas que nos ajudam a entender o nosso conjunto de dados. E a partir daí, às vezes o segundo passo é justamente aplicar algumas medidas e algumas técnicas para que a gente possa normalizar o nosso conjunto de dados e se tornar mais fácil trabalhar com eles. Hoje eu quero mostrar esse primeiro passo, que é a gente conseguir tirar a estatística descritiva da nossa base de dados. E para isso eu vou utilizar a própria documentação do Pandas Data Frame, utilizando junto o Colab, para que a gente possa exemplificar, utilizar os exemplos que ele dá lá para gente, de maneira bem prática e objetiva. Bem pessoal, a gente aqui agora na tela do nosso Colab, do nosso computador, a gente vai conseguir aplicar algumas informações que tem na documentação do Pandas Data Frame. Eu quero utilizar ela exatamente como base para ser algo bem simples e bem fácil da gente trabalhar, A princípio o que a gente tem aqui é um notebook do Colab aberto, que você já sabe como é que se abre, E se você não sabe ainda, tem vídeo aqui no canal sobre isso, como você utilizar o Colab, explicando um pouquinho do Colab para você. Mas basicamente aqui a gente tem duas células de código, onde a primeira a gente vai realizar a importação do Pandas e a gente passa o alias PD, Então eu já vou executar aqui. Esse notebook está sendo executado pela primeira vez, então ele está conectando aqui a uma máquina, para que ele possa se executar e ficar funcional para a gente. E na segunda linha aqui, eu estou criando o DF Titanic, o data frame da base de dados do Titanic, e estou pedindo para que ele leia esse arquivo que está no formato CSV. Veja que ele está armazenado em um repositório do GitHub, então também fica muito fácil para você tentar replicar ele aí no seu ambiente, Então vou executar aqui o play, vamos verificar aqui, abrindo mais uma célula de código, se ele funcionou, se funcionou essa importação, simplesmente colocando aqui df, então a gente vai chamar o data frame Titanic.head, então Titanic.head. Quando a gente executar aqui, a ideia é que ele apareça as 5 primeiras linhas da nossa base de dados, O head é uma função flexível, então se você colocar aqui também 10, ele vai te mostrar lá as 10 primeiras linhas, Só para comentar, caso você não conheça, numa nova linha de código eu também vou chamar o df Titanic, e você pode também utilizar a função tail, Assim como a head, ela mostra 5 linhas, só que a tail mostra as 5 últimas linhas da nossa base de dados. De maneira similar, se você também passar aqui como parâmetro um outro inteiro maior que 5, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, passei 10, ele também me mostra aqui 10 linhas. Então o nosso data frame foi carregado, está funcionando e está armazenado dentro do nosso DF Titanic, Uma coisa bem importante das estatísticas é que a gente pode conseguir visualizar um resumo das nossas estatísticas, e isso é algo muito importante quando a gente está trabalhando com dados, Um primeiro comando que eu acho que a gente pode utilizar aqui é tentar visualizar dentro do nosso data frame Titanic, Então eu vou abrir aqui uns colchetes. Vou escolher aqui a coluna Age, Então a gente vai colocar aqui com o mesmo nome aqui, Age. E da coluna Age você pode simplesmente colocar um ponto e chamar a função que você quer. Aqui eu estou chamando a função da média, E quando a gente executar aqui, o nosso data frame, selecionando a coluna ponto minha,
a ideia é que ele traga para a gente a média de idade que tinha dentro lá dos passageiros de Titanic. Aqui no caso a média de idade era 29 anos, né? Arredondando, seria 29 anos, tá? Então é uma primeira média que a gente pode tirar. Depois a gente também pode pedir aqui a mediana, e aí eu vou escolher aqui DF Titanic, só que agora eu vou escolher duas colunas, e para escolher duas colunas eu coloco dentro dos colchetes naturais um novo colchete, que seria uma lista de colunas, onde que eu vou escolher a coluna Age e também a coluna Fair. E aqui na frente também vou chamar o ponto Median, para que ele me dê a mediana. E quando eu executar esse play aqui, ele está me dando a mediana tanto da idade quanto também da Fair, né? Então aqui veja que ele arredondou já agora a idade aqui, perdão, ele colocou a nossa mediana da idade em 28, enquanto a média estaria um ano acima, né? Então isso também é importante aqui. A média ela vai sofrer sempre influência dos valores mais extremos, né? Aqueles maiores, muito maiores e aqueles muito menores. E a mediana ela realmente te dá um número central daquela distribuição. Então ajuda sempre você tirar uma média e uma mediana. Outra forma de você conseguir visualizar os dados, né? Esses dados principais de um data frame é utilizando, por exemplo, aqui, ó, a chamada da própria variável, né, df Titanic, e dentro dela você pode chamar novamente as duas colunas Age e a coluna Fair, e utilizar agora não o ponto e uma determinada medida, mas o ponto Describe. O ponto Describe ele vai te dar uma descrição daquela base do ponto de vista estatístico. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente consegue visualizar que o resultado na coluna Age, na coluna idade, ele tem 714 valores que estão preenchidos, que estão ok, tá? E 891 valores na coluna Fair. A média é de 29 anos na idade e na Fair 32. O desvio padrão 14, né, a quantidade de valores que desviam da média daquele valor, e ele também te dá aqui, ó, o valor mínimo, o valor máximo e os quartios, né? Ou seja, até 25% do valores. O valor fica lá em torno de 20, a média, até 50% dos valores o valor fica em torno de 28, que também seria a nossa mediana, e 75% dos valores, esse valor sobe para 38, tá? E o valor máximo estaria aqui em 80. Então a gente tem valores estatísticos aí, né? Descrições estatísticas bem importantes para a gente conseguir trabalhar de maneira bem legal, tá? Outra forma também da gente visualizar um pouco dessa estatística descritiva, vou abrir aqui uma nova célula, é a gente utilizando, por exemplo, o df Titanic, né? Ou seja, a chamada do nosso data frame, .agg, que seria uma forma da gente ter esses dados agregados, tá? Então a gente abre aqui parênteses, porque é uma função, e como parâmetro da função, a gente passa um dicionário, onde a chave do dicionário vai ser a minha coluna, e o valor do meu dicionário será uma lista de medidas que eu quero. E eu vou copiar aqui para que não tenhamos erro e fique também mais prático da gente executar. Então a minha Age aqui eu vou colocar Fair novamente, tá? E novamente aqui eu vou envolver isso aqui entre colchetes. Perfeito. Então eu tenho aqui o meu aggregate, e a ideia é que quando a gente executar isso aqui, ele traga para a gente apenas aquelas medidas que a gente deseja de acordo com a coluna que a gente quer de fato realizar. Outra forma que a gente tem também de utilizar as estatísticas é agregando, criando grupos para que sejam medidos ali determinadas funções estatísticas, medidas estatísticas, né? Então a gente pode criar uma nova célula aqui, podemos chamar o nosso data frame Titanic, e aqui, por exemplo, eu posso escolher
as colunas que eu quero trabalhar. Então eu quero que apareça aqui a coluna sex, que seria do gênero, né, que a pessoa se declarou, e a coluna aqui idade, tá? E agora eu quero ver sim a média de idade por sexo, né, por gênero. Então aqui eu vou colocar ponto, vou agrupar, vou fazer um group by, né, um group by a partir da coluna que eu desejo, que é ver, né, entre masculino e feminino, e a partir dessa agregação eu vou colocar aqui, por exemplo, a média, o mean. E aqui eu vou executar a célula e a gente tem, por exemplo, aqui, ó, sexo feminino e masculino, e a média da idade seria 27 e 30 anos por essa função, tá? A gente pode ver também outras coisas aqui, outras formas de agregação, se a gente utilizar, por exemplo, df Titanic. Agora eu vou utilizar aqui direto o ponto, o group by, e aqui dentro do group by sex. E agora eu quero ver a média. Vamos ver o que vai acontecer agora. A gente vai ter aqui, por exemplo, todos os dados, né, todas as colunas sumarizadas a partir de feminino e masculino. Então fica fácil ter uma visão geral aqui da nossa base de dados, tá? Outra forma ainda de agrupamento que você pode utilizar, você vai chamar novamente aqui o seu data frame. O data frame sempre é chamado porque ele aqui é a base de dados. Você também vai utilizar aqui um group by, tá? Ainda sobre a coluna stacks. Só que agora você vai colocar aqui, ó, uma espécie de filtro que a gente vai utilizar na coluna age, e vai poder retirar a média aqui de age. Então quando você rodar isso daqui, você vai conseguir lá ver também os mesmos valores da média e da média de idade de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino que estavam dentro dessa base de dados. Então fica bem fácil assim, e aqui você já tem diversas outras formas mais criativas que você pode executar o seu Pandas Data Frame. Então aqui é só uma demonstração simples de como você pode pesquisar funções estatísticas, medidas estatísticas, para que você possa trabalhar nas suas bases de dados e tirar uma estatística descritiva de maneira bem legal, beleza? Essa foi uma introdução rápida em como que você pode utilizar o Pandas Data Frame para analisar uma base de dados a partir de estatística descritiva. É uma primeira parte, um primeiro passo muito importante para quem trabalha na área de dados, e eu queria te dar apenas uma pincelada, uma introdução para que você pudesse entender como que vai funcionar todo esse processo. Nos próximos vídeos, e eu quero trazer muito mais vídeos sobre esse conteúdo, a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais nas funções do Pandas Data Frames. Espero que você goste, que você continue aqui comigo, e claro, se esse conteúdo foi útil para você ou é útil para alguém que você conhece, compartilha com ele, mas não antes de deixar aquele joinha, de curtir o nosso vídeo, e claro, se é novo aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações. Tudo isso ajuda demais o canal a crescer, e a gente está em pleno crescimento e desenvolvimento, mas claro, com a sua participação, com o seu apoio. Já aproveito para agradecer você ter continuado comigo até aqui, ter assistido esse vídeo por completo, isso é muito importante. Então pessoal, muito obrigado, valeu e falou, até o nosso próximo vídeo.